Visitando o meu sertão, que tanta beleza encerra, trouxe um punhado de terra com a maior satisfação. Fiz isso na intenção, como fez Pedro II, de quando eu deixar o mundo, levá-lo no meu caixão. Chegando ao rio, pensei, guardá-lo só para mim, e num saquinho de brim, essa relíquia encerrei. Uma doença apanhei, e vendo bem próximo à morte, lembrando as terras do norte, do saquinho me lembrei. Que cruel desilusão! As traças sem coração meteram os dentes num saco, fizeram um grande buraco e a terra caiu no chão. Essa poesia é do poeta Zé da Luz. A TV Dedê apresenta Zé Soares, 11 e um tiquinho de nada, um programa que conta histórias de vida com humor, poesia e descontração. Hoje nós estamos recebendo Gerry Adriane Costa Pereira. Seja bem-vindo, Gerry. Muito obrigado pelo convite. Eu me sinto muito honrado de estar aqui no programa Zé Soares. Muito obrigado. Me diga uma coisa, Gerry. Quem era fã do cantor da Jovem Guarda, Gerry Adriane? Era seu pai ou sua mãe? Rapaz, eu acho que era o meu pai. Era o meu pai, Manuel, Zé, que ele era seresteiro, né? E naquela época, o cara se conquistava uma moça fazendo seresta, quando às vezes o cara não tinha nem coragem de chegar para ela e falar que estava apaixonado por ela, então o cara ia fazer uma seresta. Quando o cara tocava violão, ele ia lá, cantava. Quando ele não sabia tocar violão, ele levava uma radiola a pilha e começava a botar aquelas músicas, Apaixonada, Zé Ribeiro, e outros mais, Aguinaldo Timóteo. Conquistava através da música, né? Conquistava através da música. Mas me diga uma coisa, você não tem nenhum irmão Roberto Carlos, nem nenhuma irmã Vanderleia, não, né? Não, tenho não. Só eu mesmo. Me diga uma coisa. Que tem o nome de artista. De artista. Me diga uma coisa, Gerry. E você nasceu aonde? Eu nasci num lugarzinho chamado Custódio, município de Quixadá. E lá eu praticamente vivi a minha vida entre Quixadá, Custódio, Pedras Brancas, município de Banabuiú, onde lá tem um açude muito grande, né, que até é pouco conhecido, assim, pouco falado, mas eu fui criado lá na época que ainda era um rio, ainda não tinha açude. Então, lá a gente brincava, pescava, tomava banho de açude, caçava de baladeira, né? Inclusive, a gente tinha um menino que ia dormir com a baladeira no pescoço aqui, botava a baladeira no pescoço. Então, a gente ia tomar banho. Hoje, se o cara fizer um negócio desse hoje, ele morre. Eu não sei nem por quê, porque a gente ia tomar banho no açude na parte da tarde, no meio-dia, e tomava banho até ficar tremendo de frio, com aquelas mãos geladas assim, tá entendendo? Aí o cara, para passar o frio, a gente ia lá na areia quente, pegando fogo, que você pisasse descalço, queimava os pés. Mas a gente ia molhado né? Com aquele frio que passava uma hora ou 2 horas mergulhando, tomando banho, brincando daquele negócio, galinha d'água, jogava uma pedra, o outro ia buscar. Aí a gente cavava um buraco na areia e se enterrava. Se enterrava nessa areia, e esperava ficar quente, pegando fogo da terra quente. Rapaz, quando a gente se levantava daquela areia, você estava tão quente, tinha hora que eu acho que quando você mergulhava, estava igual um ferro quente que você bota no fogo, que bota na água que ele faz o ferro. Aí eu acho que hoje o cara fazendo isso, o cara morria de uma congestão, né? Vocês não pegaram nenhum difruço? Não pegava nenhum difruço, nem uma gripe, nem nada, nem um resfriado. Não tinha, naquele tempo tinha resfriado, ninguém falava em resfriado. E era assim que a gente vivia lá na Pedra Branca. Pescava. Tinha um rapaz lá chamado Zé Bodinho, que ele era pescador. Ele tinha uma canoa e a gente ia
pegava essa canoa, tirava a canoa escondida, né? Para não dizer que roubava a canoa do homem. E, e a gente entrava de água dentro, né? Era praticamente assim, mais ou menos uns 8 meninos. Eu acho que o mais velho era eu com idade de uns 9 para 10 anos. Rapaz, remava a canoa, a mão era tudo cheio de calo dos remos da canoa. E quando a gente ia e perdia o horário, geralmente a gente saía para pescar. Aí chegava lá, pegava essa canoa, um bocado de menino e saía para trás de manga, que tinha cobrido as águas do açude, né? Estava cobrindo. Aí era manga, era goiaba, que a gente comia lá, encontrava lá nos sítios que ficaram cobertos pelas águas. Me diga uma coisa, e essa canoa era confiável, era bem... Ou era uma canoa velha? Rapaz, tem aquele negócio do cara entrar na barca furada? A canoa era furada. Era furada? A canoa era furada. E aí, como é que vocês conseguiam andar nessa canoa furada? Ia dois meninos sentavam dois molecotes, né? Sentavam na canoa, tirando a água com a latra. E tinha aquelas latras de mucilon, né? O cara pegava aquela latra e o cara ia desgotando. Ia revezando. E a canoa entrando na água. O cara remando e a canoa entrando na água. E quando um cansava, bora, macho, vem pra cá. Aí o outro ia sentar no banco da canoa e o outro ficava sentado no chão, no piso da canoa, desgotando, tirando a água. E isso a gente fazia essa nossa viagem, né? E vocês ficavam até que horas nessa brincadeira? Rapaz, Zé, é o seguinte, a gente ia para voltar logo, que era achando que ia voltar logo. Para a mãe não brigar, Para a mãe né? não brigar. Mas a viagem era tão grande, era acho que uma légua e meia d'água que a gente andava, né, pelos aqueles garapé que fica quando a água vai entrando no açude, que tem aquelas grutião, que nem a gente chama, né? Os grutião que a serra faz um V, e aí a água vai até quando ela dá o nível para represar. Aí a gente se perde o horário, né? Aí começava a brincar, era muito bom, rapaz, você brincar sem ter preocupação de morrer afogado? Morrer afogado, porque, rapaz, os caras nadavam que nem umas piabas. Os meninos era tudo... Os meninos, só para você ter uma ideia, eu era o mais velho, de 9 para 10 anos, né? Eu era o mais velho. E os outros, e tinha menino com 5 anos, rapaz, era uma coisa medonha. Aí, quando a gente perdi o horário, aí, quando eu vinha já 6 horas, e aí era que aumentava o perigo, porque a água começava a ventar e a água começava com aquelas ondas, né? Só que a gente não chamava onda. Onda é do mal hoje, né? Era o banzeiro, né? Aumentava o banzeiro da água e aquela água, só faltava encher a canoa d'água. E haja menino para tirar água. E haja menino para tirar água e ia embora, mas tira a água, senão a canoa afunda. Aí eu sei que quando eu ia chegando, a minha mãe ficava preocupada, quando ela sentia falta, ela tinha medo da gente morrer afogado, né? E ela, quando eu ia chegando na beira d'água, que eu avistava, ela já estava gritando lá na beira d'água. Ela gritava, eu costumo dizer que tem o lobo, que quando está chamando, né? O Ivano para a lua, ela ficava lá nas 6 horas já, escurecendo já, né? E aquele banzeiro na água. Ela botava a mão assim, olhava assim no horizonte. Aí, Jerry! Aí, para ver se eu respondia, né? Quando eu ia chegando assim, que eu avistava ela, eu disse, vixe, menina, lá está a mãe. Ligado? Vocês tomam de conta da canoa aí, que agora eu vou pular aqui. Aí eu já pulava na água e entrava por dentro do mato, que era para... Mas ela me ataiava lá na frente com a vara, dessas varas de marmeleiro, né? Que a gente faz até vara de anzol, né? Lá, hoje você compra essas varas feitas, uma vara de bambu, uma coisa. Mas a gente fazia vara de anzol de marmeleiro, né? E ela ia, rapaz, quando ela me acompanhava, e ela nova nesse tempo, ela era ligeira.
Rapaz, ela fazia carreira atrás de mim, pega, não pega, pega, não pega, e eu na frente. Quando eu cansava, que ela me acompanhava, era que a vara desce. Lepo, 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 e eu passava de novo, tomava aquele fôlego e corria. Aí quando eu chegava em casa, ela já estava com a corda lá preparada, me esperando. Rapaz, ela me pegava com essa corda. Olha, e um dos dias, numa dessas pisas, dessas chamadas, né? Pisa conversada, que nem a gente chama. Como era a pisa conversada? Zé, é o seguinte, a pisa conversada é aquela pisa que o cara vai açoitando e ele vai dando aquela pausazinha para explicar. Por que você está apanhando? Para explicar por que você está apanhando. Que é para o cara saber depois você sabe por que foi que você levou essa pisa? Por que você está apanhando hoje? É porque você fez isso. Eu disse que você não fizesse, você teimou e fez. Então essa aí era a pisa conversada. Aí numa dessas pisas conversadas, ela me perguntou, e essa canoa, de quem é? Aí eu, mãe, essa canoa é do Zé Bodinho. Ele dá essa canoa a vocês? Ele dá. Aí eu, pois tá bom. Você não vai mais não? Vou não, mãe. Foi outro dia, já passavam uns 4 ou 5 dias, a gente esquecia da pisa e ia pescar de novo. Aí que a gente vivia, os meninos, era a diversão que os meninos tinham, era essa, né? Pescar, tomar banho de rio. Não tinha videogame, não tinha nada? Que nada, não sabia nem o que era. Era coisa que a gente assistia um filme e via aqueles filmes do 007, o cara com relógio, né, falando pelo... Isso é mentira, cara. O cara falando no telefone dentro do carro, o carro correndo, o cara dizia, rapaz, isso não existe não. Isso é mentira. Como é que o carro vai correr esticando esse fio? Tá entendendo? Aí quando ela... Aí a diversão da gente era essa. Aí quando foi um belo dia, a gente fomos lá pescar de novo, aí negado, vamos pegar a canoa. E nós tínhamos o nosso próprio remo, não eram os remos do Zé Bodinho. Do Zé Bodinho, não. A gente tinha os próprios remos, nós escondíamos. Que como a gente pegava a canoa dele, podia pegar qualquer uma, mas as outras canoas ficavam trancadas com cadeado, né? Os caras trancavam com a corrente, amarravam numa árvore e trancavam a canoa. Só que o Zé Bodinho deixava a canoa dele só com a corda amarrada para a água não carregar, né? Quando ele chegava, desamarrava e levava. Aí a gente, negada, vamos pegar a canoa do Zé Bodinho, vamos lá para a Barrinha. A Barrinha era um município que fica perto de Itapuiará, que ficou coberto pelas águas, né? Aí, pensa, rapaz, mas só que nós vamos ter que voltar logo, porque a mãe já me deu uma pisa, agora eu levei uma pisa a semana passada grande, e ela disse que se eu fosse de novo, ela ia me matar de uma pisa. Aí, tá bom, nós vamos vencer. Aí, dessa arrumação, a gente fomos a juntar o oiticica, né, que é uma frutinha que tem, que a oiticica dá. A gente vendia para fazer mixaria, o cara vendia uma lata, vendia na lata. Você pegava um saco daquele oiticica, aí media, quando chegava lá na bodega, lá onde o cara comprava, o cara botava uma lata de querosene, dessas latas de querosene, e o cara enchia de oiticica, e ele pagava por latra, né? Às vezes a gente começava a trazer e guardava em casa. Então, a gente foi, negado, vamos, mas nós vamos ter que voltar logo. Só que nesse ente, a mãe já estava me esperando, né, de tucaia, aí eu pego ele. Aí, cedo, ela foi na casa do Zé Bodinho. Aí a minha mãe era valente, era uma mulher valente. Aí, quando ela chegou lá na casa do Zé Bodinho, chamou o Zé Bodinho saiu. Zé Bodinho, eu quero falar com você. Diga, dona Francisquinha. Olha, Zé Bodinho, você é um irresponsável. Você pega essa canoa, você dá para esse bando de criança e remar lá, pescar nessa canoa, em tempo de morrer tudo afogado. Se um desses meninos morrer, Zé Bodinho, você vai ser processado. Eu vou lhe processar. Dona Francisquinha, eu não estou sabendo de nada, não. Eu não estou sabendo nem do que a senhora está falando. É porque eu peguei o Gerry lá em casa, essa semana, já no começo da semana, e ele me disse que é você que dá a canoa. Não, dona Francisquinha, eu já soube que eles pegam essa canoa, eu estou doido para pegar eles lá, pegando a minha canoa. Aí, rapaz, ô Zé Bodinho, pois me desculpe, mas eu vou pegar aquele cachorro, quando ele chegar, ele vai me pagar. Aí voltou para casa, morta de vergonha, né, ter feito ela ir na casa do homem lá brigar com o homem, sem o homem nem saber, né? Aí, rapaz, ela voltou para casa e o Zé Bodinho pegou outro cara e pegou outra canoa e foram atrás de nós, né?
E deixa, rapaz, nesse dia nós ia até voltar cedo. Eram umas 2 horas da tarde, a gente avistou assim no horizonte, aquele cabo numa canoazinha, longe, rapaz, longe, o cara chegando, se aproximando, se aproximando. Parece que ele já sabia onde nós estávamos, eu acho. Parece que a canoa dele tinha no GPS. Aí, rapaz, quando nós avistemos, era o Zé Bodinho. Vixe, rapaz, é o Zé Bodinho. É o Zé Bodinho. Aí os meninos saperrearam tudo, ficaram sem saber o que fazer. E eu tinha feito uma chinela para mim de conga. Não sei se você lembra do conga, né? Conga, quichute. Quichute. O caba que tinha um quichute era só filho de rico. É. Os filhos dos mais pobres era o conga, né? Era o conga. Era o conga. Aí eu tinha pego, como eu andava muito dentro do mato, e cheio de espinho de jurema e tudo, eu cortei a sola do conga, né? Cortei, peguei uns cabrestos, né? de chinela, de havaiana, de japonesa, botei fiz uma chinela para poder. Essa aqui aguenta eu pisar em riba de toco, pau e pedra. Aí, só que o conga, a borracha era pesada. Aí ele chegou, rapaz, foi logo, acaba sem vergonha. Vocês pegaram. A sua mãe olhou para mim e disse: só sua mãe. Eu só não vou lhe dar uma pisa agora, porque eu respeito muito seu pai. Senão eu ia lhe pegar você agora e ia lhe dar uma pisa. Mas a sua mãe foi lá em casa, me esculambou, disse o diacho para mim. E eu inocente, rapaz, vocês pegam a minha canoa, aí os outros meninos, os pobres outros, ei, Zé Bodinho, me levo não. Se vocês quiserem chegar em casa, vocês vão aí beirando. Dentro do mato. Por dentro do mato aí, vão beirando a água aí, que vocês chegam em casa. Isso, rapaz, 2h30 para 3 horas da tarde. Aí ele jogou minha chinela dentro d'água, aí afundou a chinela, afundou. E a gente mergulhou e procuramos, achamos só uma. E a maioria dos meninos andava descalço mesmo, porque naquele tempo, né, sabe como era. Aí achamos uma chinela e eu acho que tinha outro que tinha chinela, os outros eram tudo descalço. Rapaz, aí nós pegamos ainda um saco de oiticica, botamos no ombro, aí botamos um bocadinho, né, aí começamos a levar, e lá deu, o cabo começou a cansar, abandonamos os sacos. Deixaram as oiticicas no caminho. Deixamos as oiticicas no caminho. E saíram por dentro do mato. E saímos por dentro do mato. Aí, rapaz, tinha canto que os caras cortavam aqueles pés de jurema, aquele juremal. Ficava só os espinhos. Ficava só os espinhos. O cara fazia tipo uma broca, né? Rapaz, era espinho demais. Aí, um passava calçado, aí de lá jogava a chinela pro outro, aí o outro... Porque o cara não aguentava pisar. O cara não aguentava pisar, não. Jogava a chinela pro outro, o outro passava. Eu sei que como era uns 5 ou era 6 meninos... Demorava muito, né? Demorava muito, a gente perdia muito tempo com isso, né? E a gente chegava aí, pegava aquele braço d'água assim, largo, com 200 ou 300 metros, a gente vendo a margem do outro lado, e a gente ia andando e ele ia estreitando. Aí quando ele chegava num canto que ele estava mais estreito, que era melhor da gente passar, a gente passava. Aí de lá a gente começava de novo. Que ele disse assim: vocês vão beirando a água aí, que você chega em casa. Aí, rapaz, não brinque não, que aí escureceu. E a gente com medo de cobra, macho. E cobra, aquelas cobras de jiboia que ficou... E tinha cobra de todo jeito, cobra peçonhenta, cobra venenosa. Mas a gente tinha mais medo da jiboia, porque a jiboia dentro d'água, se ela pegasse, ela matava o cabo afogado, né? E a gente atravessava. Eu sei, rapaz, que isso, umas 12 horas da noite, ainda tinha menino perdido dentro do mato. Só que ele correu mais risco dele ser processado com esse papel que ele fez, né? Que ele do que com a canoa. Do que com a canoa, porque se a pessoa que tivesse morrido, algum menino, tivesse acontecido alguma coisa com um desses meninos... Aí chegou meia-noite em casa. Que nada, lá para 1 hora, 2 horas da manhã. Meia-noite a gente ainda estava no meio de uma serra, gritando pelas varedas: ei, fulano, espere por mim. O outro: espere, bora, rapaz, nós vamos chegar tarde demais. Vambora. E aí, tentando andar mas tinha que esperar pelos outros. Eu sei que quando eu cheguei em casa, cada um, lá era um povoado, né? Na época, na Pedra Branca, um povoadozinho. Depois que eu saí de lá, nunca mais eu fui lá, não. Cada um foi para sua casa. Cada um foi para sua casa e eu fui para mim. Eu digo: meu Deus do céu. E a tua mãe já está dormindo, não? Eu me valendo de todos os santos, né? Eu digo: rapaz, eu sei que eu vou levar uma pisa. O que nada, a mãe não pregou nem o olho. Aí ela
meu pai deitado numa rede assim, no canto, que Deus a tenha, né? E ela se balançando em outra rede. Ela fumava nessa época, ela com cigarro aqui, fumando. Eu olhei aqui pela brecha da porta. Sabe aquelas casas do interior, né? Que tem aquela meia porta que a negada chama, né? Que o cara, exatamente o cara abre a porta de cima, que é para os bacurinos não entrar, né? Geralmente o cara cria... Aí tem cachorro, tem tudo, bota para fora e fecha, abre só a porta de cima, né? Para ventilar. Para ventilar. Aí eu olhei pela brecha aqui, né? Aí eu vi ela se balançando. Eu ainda fiquei um pedaço ainda imaginando o que eu ia fazer para chamar ela. Aí eu, mãe. Ela nem falou, se levantou da rede lá, pegou, abriu a porta, eu entrei. Aí ela estava com a corda preparada lá, no armador. Tirou a corda. Jerry, me diga uma coisa, essa canoa, o Zé Bodinho dá a canoa para você? Dá, mãe. Eu não sabia, né? Quer dizer, eu estava sabendo que ela tinha ido lá porque ele já tinha dito, mas aí eu tinha que confirmar, porque eu já tinha dito a primeira vez que era ele que dava. Confirmar, né? Mentira. Tinha que confirmar a mentira. Dá, mãe? Dá nada, cara. Que conversa é essa? Você quase me mata de vergonha. Olha, Jerry, a vergonha maior que eu passei na minha vida foi essa de eu ter ido lá na casa do homem, brigar com o homem, né? Falar que ameacei até de processar ele, que se um de vocês morresse, ele ia ser processado, ia preso. E o homem sem saber de nada, o homem inocente. Aí olhou para mim, aí, e agora? Eu fiquei calado, sem ter o que dizer, né? Aí ela foi logo, vem cá. Aí, tome chibata. Tome peia. Aí eu me Uma hora da manhã apanhando. 1h da manhã. Com fome. Com fome, cansado, todo arranhado dos espinhos, os pés furados. Ô, pisa medonha. Aí ela... Olha, eu fui, me enrolei numa rede assim, né? Ela pegou a rede, balançou aqui a rede aqui. Bora, cabra! Aí eu... Peia, e eu, papaizinho, não deixa a mamãe me matar, não. Aí toda vida eu chamei ela de mãe, nunca chamei de mamãe, mas nessas horas era mamãezinha. Papaizinho, não deixa a mamãe me matar, não. Mata não, cachorro, mata não. Se você morresse, você tinha morrido com aquela outra pisa que eu lhe dei, mas você não morre, não, você não morre de peia, não. Peia não mata ninguém, não. E peia, aí o pai era aquele cabo meio calado lá. Aí ele temperou a garganta quando ele viu. Chega, pai, a mãe vai me matar, pai. A mãe vai me matar. E ele lá. Aí deitado na rede lá, né? Aí ele temperou a garganta. Tá bom, Francisquinha, tá bom. Tá bom que nada, rapaz. Se você fosse um pai escroto mesmo, quando eu soltasse agora, você pegava esse cachorro. A gente vai matar o pobre do nego. Aí, rapaz, e era desse jeito, a vida da gente era essa. Eu apanhei muito, eu agradeço a minha mãe as pisas que ela me deu, tá entendendo? Serviu. Serviu, cara, serviu. Porque se eu não tivesse apanhado, eu não sei para o que eu... Porque não era questão, o cara dizer, às vezes o cara dizer, esse cara tem falta de peia. Eu não era falta de peia, não, era peia demais mesmo. Peia demais. Era peia demais mesmo, né? E os meus amigos, eu tive muitos amigos da minha época, que eu soube depois, a maioria morreram, se envolveram com coisa errada, né? E eu, graças a Deus, estou aqui contando a minha história. A história. Né? E agradecendo a minha mãe por isso. Né? Sim, e tem mais alguma história sua, assim, quando era criança? Rapaz, eu tenho outra história A minha mãe tinha muita raiva de quem bebia, porque meu pai bebia, né, e ela não gostava. Aí começava logo pelo meu pai, né? Aí, rapaz, quando foi um dia, a gente já tinha ido embora da Pedra Branca, e o pai sempre dizia que ia embora da Pedra Branca com medo de eu morrer afogado, né? Porque nessa época o açude, agora que estava tomando água, não tinha ainda... que o açude lá, ele cobriu ali, cobriu aquelas margens ali, ele vem represar na Joatama, que já ficava bem pertinho de Quixadá. Aí ele disse que a gente ia embora para lá, ia sair de lá, que ele tinha medo de a gente morrer afogado. E eu tinha também os outros irmãos, né? Tinha os outros irmãos também que
Que ia me acompanhar, daqui a pouco ia me acompanhar no mesmo caminho, né? Aí nós fomos embora para um lugar, para Massapê. Massapê, que fica ali, depois de Sobral, ao lado de Sobral, no pé da Serra da Meruoca. Aí, rapaz, lá, toda a vida eu fui um menino assim também, apesar de eu ser muito danado, traquino, né? Mas eu tinha o meu lado bom, que era de confiança, tá entendendo? De fazer mandado. E eu conheci um rapaz lá, aí a gente foi embora de Massapê para o Aiuá, que é município de Massapê, o Aiuá. Aí lá eu fiz amizade e tudo, aí comecei a amizade com esse cara lá, esse rapaz chamado Zé Xavier. Ele tinha uma bodega. E o pai dele era o seu Antônio Xavier. Eles eram políticos. Um era candidato a vice-prefeito e o outro era candidato a vereador. O Zé era candidato a vereador. E ele tinha uma bodega. E eu ia para lá ajudar, fazer mandado. Aí, Jefa, vai ali, Jefa, pega, lava esse copo. Jefa. Aí eu ia ajudar ele, né? Ficava lá ajudando ele. E ele noivou. Aí, Jefa, tu vai pro meu casamento. Eu, morto de animado para ir pro casamento do homem. Aí, quando foi o dia do casamento dele, né? Eu disse, mãe, eu vou pro casamento do Zé. Ele me convidou e eu vou. E o casamento dele foi em Senador Sá. Senador Sá. Aí, eu animada, nunca tinha visto um casamento. Aí, quando cheguei lá, e eu já bebia assim, às vezes escondido, né? Pegava uma pessoa que tomava uma dosezinha de cana escondida e tudo. Mas eu nunca tinha visto. E nessa época eu já tinha uns 12 para 13 anos. Aí cheguemos lá, rapaz, o pessoal começaram a oferecer bebida e nessa época era mais ou menos em 81 para 82, 1981 para 1982. Aí, rapaz, bebida que eu nunca tinha visto. Era uísque, era rum, era champanhe, era aquele Cinzano, Martins, né? Zinebra, era Eita. Caipirinha. Aí, rapaz, eu comecei de tudo eu tomava uma dose. O cara botou uma dose de uísque, eu disse, vixe, ô bicho ruim, medão, é uísque. Eu sei como é que o pessoal diz que é muito bom isso, que bebe isso, só é gente rica que bebe. Ô povo para gostar de coisa ruim. E ia lá, tomava uma dose de cachaça. Aí, rapaz, agora eu vou experimentar a cerveja. Aí tomava uma dose, um copo de cerveja. Aí lá vem o outro com a caipirinha. Quem é? Opa, eu vou pegar essa caipirinha. Tome caipirinha. Rapaz, isso com pouco tempo eu estava dando de cabeça. Pouco tempo eu estava dando de cabeça. Eu não vi casamento, eu não almocei, né? Não participei de nada. Me pegaram, me botaram lá dentro do pau de arara, lá deitado no lajão do carro. E eu fiquei lá, botaram o carro na sombra. Quando eu me acordei, eles já vinham voltando umas 4 horas da tarde, já para 5, às 4 horas da tarde, eu acordei já, batendo a cabeça, bolando dentro do carro, né? O cara dava um freio, aí eu saía bolando, o cara dava uma arrancada para frente, eu voltava bolando para o outro lado. Eu sei que aí eu me acordei. Acordei, aí sentei segurando na grade do carro, aí sempre tem aquele, senta aí, macho, senta aí, tu vai cair, tu vai morrer de uma queda, tu ainda tá bebo. E eu me ajeitando por ali, aí passamos lá e fomos deixar os noivos, que eles iam morar num sítio lá, depois do Aiuá. Aí os meninos, rapaz, tu não vai ficar aqui não, porque se tu ficar aqui, tu tá bebo ainda, tua mãe vai te pegar. Era tão escondido que o pessoal já conhecia minha mãe já, né? Aí eu fui mais eles lá. E lá, cheio de cachoeira, né? Tu sabe aquelas pés de serra, né? Naquele tempo que chovia muito, os invernos eram bons, tinha cachoeira que atravessava de um verão para o outro. E a gente eu fui quebrar um coco, aquele coco catolé, né? Peguei aqui uma pedra, quando eu joguei a pedra, o coco estava só maduro, o coco deslizou por debaixo da pedra, a pedra bateu na outra e quebrou. Quando a pedra quebrou, ela ficou aquela pontuda assim. Aquelas pontas, né? Aí eu fui,
para pegar uma pedra aqui, eu ainda chambrado ainda, né? Melado. Melado. Eu pendo aqui, aí bati o pé na outra pedra. Aí, rapaz, abriu um buraco assim no meu pé. Aí eu andava com uma faquinha velha assim, queria cortar as faquinhas tipo de cortar a unha, né? Queria cortar o pessoal. Não, você não faça negócio desse, não, que isso aí vai dar o teto, você vai morrer. Aí, vamos... E o sangue, e aquele sangue não para. Aí lá vem pó de café. Pó de café, açúcar. Fizeram aquele bolo de coisa no meu pé, amarraram com pano. Para estancar o sangue. Para estancar o sangue. Aí, agora tu fica quieta aí, no canto aí. Agora tu sai quieta. Aí eu fiquei ali. Aí quando a gente veio, aí vinha-me embora para o Aiuá, né? Chegamos lá de noite, aí eu fui para casa. Cheguei em casa. A mãe não estava muito preocupada, porque eu tinha ido para o casamento do homem, né? E tudo. Aí, quando eu cheguei, ela... Que foi isso no teu pé, menino? Aí eu, mãe, foi eu que fui quebrar um coco e bati o pé numa pedra. Tu tacou a pedra em cima do teu pé, menino? Eu disse, não, mãe, foi não, foi a pedra que se quebrou e quando eu fui apanhar outra, eu bati o pé e cortou meu pé. Aí quando ela, deixa eu ver. Aí quando ela foi desamarrar para ver, aí sentiu a catinga de cachaça. Aí ela... Tu botou cachaça em cima desse teu pé, menino? Eu fui, mãe. Rapaz, aí quando foi... Aí o Zé Xavier, ele tinha me dito, Jé, amanhã tu vem cedo lá para... A gente morava assim, do Aiuá, lá, eram aquelas casas que ficam bem afastadas, né? Aí ele disse, tu vem lá para cá amanhã, que eu vou sair umas 6 horas. Ele tinha um carro que fazia horário, eu vou chegar lá em Massapê, eu vou na farmácia contigo e eu mando aplicar uma injeção, porque naquele tempo você chegava na farmácia, eu quero tomar uma injeção Bezetacil. O cara aplicava, você não tinha esse negócio de receita médica não, né? É. Aí o cara, ele tá certo. Aí mãe, amanhã o Zé Xavier disse que eu fosse para lá, que ele ia, mais eu lá na farmácia, ia mandar aplicar uma injeção em mim, ia comprar uns remédios para mim. Tá certo, pois vá. Aí eu fui. Aí quando foi no outro dia lá, eu fui lá na farmácia tomar uma injeção, aí eu esperando, né, da hora, que o carro de horário sai mais ou menos meio-dia, né? Aí a minha mãe foi buscar água lá, porque lá da onde a gente morava, era assim, dava 1,5 km mais ou menos, lá para o povoado que tinha lá, e tinha uma praça e tinha um chafariz na praça, tá entendendo? E o pessoal pegava água desse chafariz, era para tomar banho, para cozinhar, até para beber pegava do chafariz, porque esse chafariz era um poço artesiano e a água era boa, que naquela época não tinha a poluição que tem hoje, você tem que escolher um canto para perfurar um poço que não tenha, né, que a água não seja poluída, né? E tem que ser um poço bastante fundo para ele pegar aquela água do lençol freático mais fundo que não tenha. Aí, quando ela chegou lá, encontrou uma moça, que essa moça era minha professora. Era minha professora. E era afilhada de fogueira da mãe, chamada Socorro. Aí ela, quando ela viu a mãe, ô, madrinha, eu tive tanta pena do Jerry ontem, madrinha. Aí ela, o que foi, Socorro? Ô, madrinha, o Jerry bebeu lá no casamento, madrinha, bebeu lá no casamento e se embriagou. Mas eu fiquei com tanta pena do Jerry. Tava que era um bonequinho, botaram ele lá dentro. Botaram ele lá no carro, madrinha. Ele ficou lá dormindo igual um bacurinho. Igual um bacurinho lá dormindo dentro do carro, madrinha. Aí, rapaz, aí a mãe, naquela hora, ela se transformou. Ela não quis mais encher a lata para levar água. Voltou para casa com a lata. Voltou com as vasilhas secas. Voltou com as vasilhas secas, com a mão desabanando, que nem diz a história, né? Aí foi para casa me esperar. Deixa que eu espero aquele cachorro, ele chega em casa hoje. Hoje eu pego ele. E tinha mais um negócio, hoje ele vai descontar os novos e os velhos. Fazia dia que eu vinha cozinhando ele, guardando as pizzas, juntando para me pegar ele. Agora eu vou pegar ele, agora eu vou descontar. Aí, rapaz, não brinque, quando eu cheguei, ela já estava lá me esperando. Aí, eu vim chegar 1h da tarde, com fome, porque lá a gente não almoçou, com fome, e o pé inchado.
Meu pé estava da cor dessa tua blusa, de vermelho. O pé vermelho, né? Aquele vermelhidão, e latejando, né? Latejando, parece que tinha era bicho dentro. E eu aqui, rapaz, e eu tinha que andar 1,5 km mais ou menos nas varedas. Tinha hora que era terra, a terra quente. E eu, a terra quente, isso, nesse horário, eu ia beirando a sombra das moitas, né? Quando eu entrei dentro de casa, aí ela... Gerry, desse jeito, né? Gerry, o que foi isso no teu pé? Eu disse, foi. Aí eu disse a história era Confirmou verdadeira. a história, Confirmei né? a história verdadeira da pedra, né? Aí, Gerry, tu botou cachaça no teu pé? Eu botei. Que conversa é essa, Gerry? Tu não botou cachaça no teu pé, não, Gerry. Tu botou, foi no... Eu disse, tu lavou o teu pé com cachaça? Eu lavei, mãe. Tu lavou foi o bucho, Gerry. Tu não lavou esse pé com cachaça, não, Gerry. Tu tá mentindo pra mim, Gerry. Vem cá, Gerry. Ó, Gerry, eu vou lhe dizer uma coisa. Quem mente rouba. Eu prefiro, Gerry, ver você morto dentro de um caixão do que eu te ver numa calçada, tu bêbado, caindo, o pessoal te judiando contigo, a polícia te açoitando. Eu prefiro ver tu morto dentro de um caixão. Aquilo que ela dizia doía mais do que as pancadas, porque, para mim, ela estava desejando a minha morte, tá entendendo? Mas só que depois que eu fui entender, não era o que ela desejava a morte. Era um alerta, né? Era um alerta que ela estava me dando, né? Aí ela me arrastou assim para dentro de um quarto, chamava alcova, né? Quartinho escuro, uma alcova escura. Tome sola. E tome sola. Rapaz, ela estava com a corda dobrada, acho que era de 2 ou 3 dobras, uma corda grossa. E me pegou. Rapaz, e eu gritando. E eu sem poder... Eu não corri porque eu não podia correr podia com o pé, correr eu com tinha o que pé. esperar mesmo. E tome pé, e eu com medo de magoar o pé, e eu bolava no chão, e ela... Rapaz, e a minha irmã mais velha, viu que ela estava batendo muito. Mãe, pelo amor de Deus, mãe, solte o Gerry, mãe. A senhora vai matar o Gerry, mãe. E começou a chorar. Cale a boca, senão quem vai pegar agora? Você quer apanhar por ele? Quem é que quer apanhar pelos outros? Você quer apanhar por ele? Não, mãe, quero não, mas não faça isso não. Tá bom, mãe, tá bom. Aí eu sei que ela chegava na porta, ela... Quando eu vejo um cachorro que eu sei que ele fez, tá vontade logo de eu matar, e volta. Mas hoje eu agradeço muito a minha mãe. Mas aí tu não ameaçava ir embora, não? Não. Aí, rapaz, quando às vezes ela brigava comigo, né? Às vezes ela brigava comigo, eu dizia, um dia eu ainda vou embora dessa casa e não venho mais, a senhora parece que tem a marcação em mim, só quer bater em mim. Aí ela, olha, Gerry. Aí quando foi um dia, ela brigou comigo lá, não sei por quê, porque eu também, além disso, eu botava os meus irmãos para brigar com os outros meninos que vinham, eu ensinava eles a brigar, a lutar, né, aquele negócio. Kung Fu? Kung Fu, ó, macho, tu aprende a lutar, que se um caba vier brigar contigo, te bater, tu sabe se defender. E eles iam, aí os meninos choravam, o menino não aguentava a brincadeira, aí lá vem o fuxico lá, contar lá para a mãe, né? E a mãe, ó, Gerry, um dia eu ainda vou embora dessa casa, não venho mais. Pois vá-se embora, seu cachorro, pois vá-se embora. Aí foi lá no armador, tirou a rede, que todo mundo dormia de rede, os meninos, né? Esse negócio de cama, foi de um certo tempo para cá, é luxo, né? Aí ela trouxe a rede, botou nas minhas costas a rede embolada, e eu querendo entrar para dentro de casa, e ela me empurrando. Vá-se embora, seu cachorro. Vá-se embora, olhe. Toda vez que eu vou brigar com você, que eu vou dizer uma coisa com você, você diz que vai-se embora e não vem. Você não está satisfeito aqui em casa? Toma, mãezinha. Toma, mãe. Aqui é muito bom. Toma, mãe. Você não está, não. Você não está satisfeito, não, Gerry. Aí, vá-se embora. Agora tem uma coisa, se você for, não queira mais voltar, não. Aí como é que o cara vai embora num negócio desse, né? E eu fui ainda até o terreiro e eu quero arrodeando para voltar. Eu sei que... Aí ela... Venha cá agora, venha para dentro. Ó, você não vai embora não, né? Eu vou não, mamãe, eu vou não. Aí, pô, vem cá, deu-lhe uma pisa. Ó, no dia que você disser que vai embora, Gerry, aí você vai mesmo, eu não lhe quero mais aqui não. Aí, era assim que tratava, né? E me diz uma coisa, como é que você se tornou pedreiro? Rapaz, essa história do pedreiro é engraçada. Eu tenho um tio, eu tinha, né, que Deus a tenha também, que eu perdi, ele agora está com 6 ou 7. Eu tinha esse meu tio como meu pai, meu segundo pai, né? Era o tio Ivone. E ele era pedreiro, a família dele, dos irmãos dele, todos eles eram pedreiros. E a mãe dizia, aí ele dizia assim, chegava lá em casa, ele era compadre da mãe, ele disse, comadre Francisquinha, eu vou
eu vou ensinar o Gerry a trabalhar de pedreiro. Ô, compadre Ivani, essa arte de pedreiro é tão perigosa, o cara trabalha trepado, eu tenho medo da pessoa cair, morrer de uma queda. Mas, comadre, eu vou botar ele, pelo menos para ele trabalhar lá, tem um cara lá fazendo uma instalação elétrica lá, eu levo ele para ele ir aprendendo. Não, compadre, Maria, é muito perigoso, um choque elétrico, já pensou esse menino morrer de um choque? Para onde ela mandava dizer, era perigoso. Era perigoso. Aí eu tive, rapaz, pelo jeito, comadre, esse menino vai fazer o quê mesmo? Né? Tudo é perigoso para ele. Aí eu sei que acabei trabalhando mais meu tio, né, de servente, e aprendi a trabalhar de pedreiro. Profissão, né? Aprendi a profissão. Só que eu não queria ser servente. Eu queria começar como pedreiro. Eu já queria ser pedreiro. Porque eu tinha vergonha. Eu chegava no colégio e as meninas perguntavam assim, tu trabalha de quê? E eu era muito doido por matemática, né? Era muito doido. E as meninas tudinho, pô, me ensina aqui minha lição aqui, já. E eu ia, às vezes eu sentava na mesa assim, eu estudava numa classe que era 42 alunos. E só tinha assim uns 4 ou 5 homens, o resto era tudo mulher. E eu ficava no meio daquele bocado de mulher, aquela bocado de menina ensinando a lição dela, né? E eu não queria ser servente. Ela dizia, tu trabalha de quê? Aí eu sou pedreiro. Me diz uma coisa, Gerry. E como foi a história do Siri e do Nonato? Do Siri e do Nonato? Rapaz, o Siri é um cara que eu conheci ele aqui, quando eu vim embora aqui para Fortaleza, comecei a trabalhar, conheci muita gente boa, né? Conheci o Luiz, a família do seu Joãozinho, tudinho, os meninos, que eu agradeço muito, me deram a mão aqui, eu cheguei aqui. Eu tinha medo até de ir na padaria comprar pão, com medo de eu voltar e não acertar a casa de volta, quando eu cheguei, tá entendendo? E eu trabalhando, né? Aí eu não tinha medo de chamar qualquer pessoa para trabalhar que eu não conhecia, né? Aí teve um cara lá que ficava lá, a gente trabalhando, eu tinha que encher uma laje. Aí ele disse, rapaz, eu disse, Jorge, tu não conhece esse cara, até já morreu também, o finado Jorge. Jorge, tu não conhece um cara não, para a gente ajeitar, que eu já estava com uma turma, era o meu irmão, um cunhado meu, um primo, e outro cara que era vizinho, que a gente trabalhava junto, e eu arrumei mais outro cara para trabalhar, e esse cara, aí quando nós começamos a ajeitar a laje lá, encostamos uma carrada de pedra, uma carrada de areia, e uns 30 sacas de cimento, que era o que a gente tinha calculado que ia pegar na laje, e aí o cara disse, rapaz, eu conheço o Siri. Aí, pois, traz o Siri aqui. Ele foi lá, chamou o Siri veio. Aí, Siri, quanto é que tu quer para nós encher essa laje? Aí ele, rapaz, você me dá, como, digamos, uma diária, naquela época era uma mixaria, ele disse, mas hoje uma diária de servente é R$70. Ele disse, pai, tu me dá R$100. Uma comparação. Aí foi assim que você conheceu o Siri, não foi? Foi assim. Mas me diz uma coisa, a história do Siri com o Nonato, como é que foi? Quando ele começou, do Siri com o Nonato. Isso aí foi quando você conheceu o Siri e tal, ele foi trabalhar, encheu a laje. E aí o Siri com o Nonato, como é que foi essa história? Siri com o Nonato. Aí ele começou a trabalhar contigo. Aí com isso o Siri começou a trabalhar comigo e trabalhou muitos anos comigo, o Siri. Trabalhou muitos anos comigo. Aí o Siri, eu tenho um irmão chamado Nonato que também é pedreiro, que foi meu ajudante também, começou comigo. E o Siri, o Nonato conversando lá mais o Siri por ali, triste. Aí o Nonato, o Siri, eles são compadres. Compadre Nonato, rapaz, eu vou deixar a minha mulher. Aí o Nonato olhou para ele assim, Siri, rapaz, não deixe não, Siri. Você tem sua mulherzinha, tão boa, seus filhos. Não deixe não. É muito ruim, rapaz. Você vai deixar sua família, eles vão sofrer, os seus filhos vão sofrer. Não deixe, não. Aí o Siri olhou para ele, o Siri lá mexendo na massa, lá, arrodear o barreiro de massa para um lado, arrodear para o outro. Aí disse, Padre Nonato, você lembra naquele dia, Padre Nonato, que eu cheguei com o oi roxo lá, e eu disse que tinha sido um escorrego, tinha batido no canto da parede, a cara? Aí eu não lembro. Aquilo ali, Padre Nonato, não foi uma queda, não. Aquilo ali foi ela que me deu um murro. Aí o Nonato, foi mesmo, Padre Siri.
Foi, compadre Nonato, foi um murro que ela me deu. Tu se lembra naquele dia que eu cheguei com o braço todo enrolado, um braço enfaixado? Aí tu perguntou, o que foi isso, compadre Ciro? Não, mas foi um escorregão que eu dei e caiu, uma queda. Aí ele, lembro. Aquilo ali, compadre Ciro, compadre Nonato, aquilo ali foi ela. Ela tacou um pau para pegar na minha cabeça, eu defendi aqui com o braço e quase quebra meu braço. Aí foi mesmo, compadre Ciro. Foi. E ele trabalhando com a cabeça baixa, que ele gostava de falar assim, sem olhar para a gente, né? Aí eles, compadre Nonato, tu se lembra daquele dia que eu cheguei todo relado? E eu disse que tinha sido uma queda de bicicleta? Aí o Nonato lembra. Aquilo ali, compadre Nonato, foi ela, compadre Nonato, que me arrastou pelos cabelos, me arrastou no chão, me deixou todo relado. Aí o Nonato olhou para ele assim e disse, compadre Ciro, pelo amor de Deus, deixa essa mulher, compadre Ciro. Se fosse eu, já tinha deixado, essa mulher ia lhe matar, homem. O programa Zé Soares, 11 e um tiquinho de nada, tem um patrocínio da empresa de segurança particular Faz Carreira, da panificadora O Pão que o Diabo Amassou e da construtora Sai de Baixo. E as histórias do Belo, rapaz. Eu queria que você contasse a história do Belo. O Belo é um cara assim, muito especial também, né, que a gente criamos junto. E até hoje a gente trabalha, sempre tem hora que a gente está trabalhando junto, tem hora que a gente está trabalhando, ele está com um serviço, eu estou com outro. Desculpe, Jair. Como foi aquela história das costas dele? Que ele tem um problema na coluna e ele foi lá pro Zé Frota. Como é que foi aquilo ali? Rapaz, essa história do Frotinha é muito engraçada. Ele tem um problema de coluna que quando ataca, onde ele tiver, ele cai ali, fica paralisado, não aguenta nem o cara pegar ele assim para levantar ele. Não, me deixa aqui, me deixa. Aí aconteceu uma crise dessa com ele. Aí chamaram a ambulância, ele ficou lá na calçada lá. Isso foi na casa dele lá, na saída de casa. Ele ficou lá na calçada, chamaram a ambulância veio e levou ele pro Frotinha da Parangaba. Aí quando chegou lá, deixaram ele na maca. E os caras esperando para levar a maca, né? E então ele não aguenta não. Ele não aguenta ficar numa cadeira sentada, não. E ele lá, parado. Aí o médico veio, aí entraram lá, o médico examinou ele, bateu um raio-x. E ele na maca, não saía da maca, não. Aí pronto, tá liberado. Aí passou um remédio, tá liberado. Pode ir para casa. Aí os caras do SAMU, bora, eu quero levar a maca. Não, pode não, tem que me deixar lá em casa. Não, eu só faço trazer. Aí fala aí, vê se arruma. Aí foi lá, falou, não, a ambulância aqui é só para trazer, não tem ambulância para levar, não. Nesse ente, os caras lá, aí ele olhou assim, né, que ele tava aqui na história do cara, mexia só com os olhos, né? Olhou assim e disse assim, Almeida, tu assastra botar em casa comigo, nessa marca. O Almeida tinha ido com ele, O Almeida, né? É o irmão dele. Ah. Aí o Almeida, pai, tu tem que... Me rastrei, pôs a bike, Almeida. Quando os caras se viraram, ele já ia descendo aquela rampa do hospital, empurrando. E o cara, ei, rapaz. Aí ele, arrocha, Almeida. E o Almeida saiu ali o Almeida saiu ali na rua, né? E empurrando ele, e passa aquelas rodinhas da maca, batia naquelas tartarugas que tem. Arrocha, Almeida. E o Almeida correndo e os cabos atrás, ei! Tá aí esses dois homens aí, pelo amor de Deus. Estão carregando a maca. Eles vão... Não pode, rapaz, não pode. Eu sei que os cabas atravessaram no meio e seguraram a maca, né? Aí disse, rapaz, não pode. Aí, rapaz, eu tenho que levar ele desse jeito mesmo. Vocês não arrumam uma ambulância. Aí sei que voltaram com ele. Não, vamos conversar lá. Aí voltaram com ele. E aí conversaram lá com a assistente social. E ela liberou uma ambulância, né, para deixar ele em casa. E o Almeida era irmão do Belo, né? Do Belo. E a história do Almeida, que passou a noite jogando baralho quando foi sair na época da pandemia, né? Como foi? O Almeida é muito engraçado, o Almeida. E isso é uma das histórias dele, né? Na época da pandemia, o Almeida jogando baralho lá pela Maraponga, e ele trabalha comigo, ele estava numa casa aqui no Montese. Aí, à meia-noite, ele... Pô, vamos embora. Aí chama o Uber para mim. Aí mandou o cara chamar. Aí eu olhou para ele sem máscara. Aí ele disse, rapaz,
O Uber não leva, não, tu sem máscara. Isso no auge da pandemia, no auge né? da pandemia. Qualquer canto que você entrasse no ônibus, Tinha que ser com máscara. qualquer né? repartição, você só. Numa loja, o cara tava lá na porta, só entrasse se fosse com máscara. Aí o cara, o menino olhou para ele, macho, eu vou chamar o Uber. Mas o Uber não vai te levar. Porque o Uber só leva se você tiver máscara. Aí, não, chama aí. Aí chamou, o cara chegou, quando o cara, ele foi se aproximando do carro, o cara, cadê a máscara? Não tenho não, não levo não. Não, pois peraí, que eu arrumo já um aqui. Aí ele olhou assim, tinha um bebinho dormindo com a máscara aqui. O cara dormindo aqui com a máscara aqui no rosto. No rosto aqui. Aí ele foi lá nas orelhas do cara, tirou a máscara, botou a máscara, bora embora. Aí veio embora. Quando foi no outro dia, 2 dias depois, tinha um cara lá, amigo dele, o Louro, o Galega, aí ele foi e olhou o Galega, pô, eu vou fazer o medo do Almeida. Aí ligou, o Almeida atendeu. Disse, Almeida, pá, tu não sabe de uma coisa. Macho, aquele bebinho morreu de Covid. Homem, não diga uma coisa dessa não, cara. Não, tu tá brincando. Morreu. Não, mas tu tá brincando. Aí desligou. E o Almeida ficou preocupado. Pedacinho, o Almeida ligou para ele. Ei, Louro, Galego, me diga uma coisa. É verdade, rapaz, não estou lhe dizendo, rapaz, o homem morreu, rapaz, não diga uma coisa dessa não, pelo amor de Deus, cara. Eu estou lascado. Não, o homem morreu. Aí desligou, o Galego queria deixar ele preocupado. Quando foi mais tarde, ele, rapaz, eu não acredito não, que esse homem morreu não, mas eu estou lascado. Aí ligou de novo pro cara, pro Louro. Galego, macho, tu tá com putaria, né, Galego? O homem não morreu não. Morreu, cara. Aí passou um pedaço, o Galego, não, mas morreu não, eu tô brincando. Rapaz, tu é doido, Almeida, como é que tu faz um negócio desse? E se eu queria vir, era me embora, mas... Nós estamos próximos de terminar. Conte aquela história do tio do Belo. Do tio do Belo, da rapadura? Isso. Rapaz, era o Assis Abreu, tio do Belo. Esses homens, todos, né, pô, os homens têm uma história que dá um filme, né? É. Aí ele lá numa bodega lá, na bodega do interior, quando é no final da tarde, se junta um bocado de cabo que vem do roçado para tomar uma, né? Isso era naquele tempo que hoje essas tradições, essas coisas tá se acabando, né? Exato. A gente naquele tempo era feliz e não sabia, né? A gente tinha tudo isso aí, essas coisas, o cara se embriagava, caía no pé meio da rua. E o cara passava, pá, vou tirar esse cabo daqui para não passar um cara de bicicleta, ou então pisar, ou numa carroça, passar por cima das pernas dele. E aí eles estavam lá, aí o Assis olhou assim, aí tinha uma rapadura zona assim, bem de 2 quilos assim, a bicha, rapadura zona. Aí ele olhou assim, só a rapadura boa de eu pegar ela aqui no dente, aqui, entrar num canto e sair no outro. Aí o cabo, rapaz, eu aposto que você não come, rapaz, eu como 4. Rapaz, você come, mas morre. Eu aposto. Pois tá bom. Eu pago as rapaduras. Aí pegaram as rapaduras com uma peixe. O cara tirou logo aqui a peixeira aqui. Cortou a rapadura dentro de uma bacia. Deu uma bacia de rapadura e ele começou a comer. Começou a comer essa rapadura. Começou a comer a rapadura e comeu a rapadura todinha. Aí você vai morrer assim. Você vai morrer. Aí quando foi no outro dia eles se encontraram. Aí disse para o Assis, eu tenho certeza que o Assis vai mais ser morto. E o cara preocupado, né? Quando foi, Assis, rapaz, eu não acredito não, Assis. Tu não morreu não, praga? Diga aí, Zé Ferreira. O nome do cara era Zé Ferreira. Diga aí, Zé Ferreira, que eu cheguei lá em casa, a mamãe tinha torrado uns cará com a bacia de baião de 2. Eu comi esses cará com esse baião de 2 todinho. Me acordei umas 4 horas da manhã, morto de fome, parece que eu não tinha comido, era nada. Você é um amaldiçoado, Assis. Ô, Jair, nós estamos, infelizmente, terminando o nosso tempo aqui. Eu queria lhe agradecer pela sua presença, foi muito bacana, muito obrigado. E dizer a todos vocês que até o próximo programa, se Deus quiser. Muito obrigado. Muito obrigado também, Manuel. Eu agradeço muito em estar presente aqui com você, contando essas histórias. A gente pode até depois marcar outro programa, ainda tem história ainda para contar, e é muita, viu? Muito obrigado.